Olá, sou eu novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre o homem com a mão atrofiada, o mão ressequida que foi curado por Jesus, tá? Essa passagem ela se encontra em Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 14, em Marcos do capítulo 3, do versículo 1 ao 6, e em Lucas do capítulo 6, do versículo 6 a 11, tá bom? Então vamos lá. Essa passagem aqui ela ocorreu depois do Senhor de Shabat, que foi o estudo que a gente viu na aula anterior. Então, agora a gente vai ver isso aqui que é em seguida daquela situação que ocorreu lá, né? Onde Jesus estava passeando com os discípulos dele, os discípulos dele estavam com fome, era no sábado, e os fariseus acabaram que ficaram questionando a Jesus por quem é que os discípulos dele estavam comendo, né? No dia de sábado, estavam colhendo, né? Algo que não poderia, que não era lícito. Então Jesus respondeu lá, eles com um monte de coisa lá, e a gente viu isso no estudo anterior. Se você não viu sobre isso, volta o estudo para o estudo anterior que você vai conseguir encontrar. Tá bom? Então vamos começar. Mateus capítulo 12, versículo 9. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Né? E em Marcos 3:1 fala, de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E outra coisa também está lá em Lucas capítulo 6, no versículo 6. E aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Uma coisa que a gente já parou para perceber aqui, nos estudos que a gente fez até agora, é sempre a passagem ela é no dia de sábado. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber isso. No final do estudo da playlist aí, né, de conhecimento sobre Jesus, né, de conhecer a Jesus, eu vou trazer uma retrospectiva, vou trazer coisas que eu achei, que achamos semelhantes, né, no nosso estudo, coisas que realmente acontecem com frequência, vou trazer a resposta das dúvidas, tá? Porque eu acho que tem muita coisa interessante aqui que a gente consegue perceber com todas essas passagens, né? O que Deus quis trazer, trazendo passagens que só eram no dia do sábado, né? Que eram de Shabat. Mas vamos lá. Aqui fala basicamente que em outro sábado, né? Porque a situação lá do Jesus Senhor de Shabat foi no dia de sábado também. E aqui fala que num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga, né, deles lá, dos fariseus, dos mestres da lei, e ele começou a ensinar, né? Sendo que estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, né? Ressequida é o mesmo que atrofiada, dependendo da versão, vai estar ressequida, vai estar atrofiada. Eu até trouxe para vocês aqui como que é, ó. Como que é, ó. Mão atrofiada, né? Que era o que ele tinha. Ó. Pra gente entender mais ou menos como que era a mão do pessoa. A gente não sabe se era exatamente assim, né? Como que era o formato, mas a gente consegue entender que era assim, tá vendo? Então, essa pessoa que estava lá, ela sofria disso daqui, tá? Só pra gente entender melhor. E era a mão direita dele. E em Marcos 3:2 fala: E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem, né? E em Lucas 6:7 também fala: Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que acusar a gente. A gente acabou de ver no estudo passado que os fariseus mais uma vez questionaram a Jesus de por que os discípulos dele estavam comendo, colhendo no sábado, né, que não era lícito. E mais uma vez aqui, os fariseus questionando em suas mentes, né, em seus corações, observando Jesus, procurando ver se ele curaria no sábado, se ele curaria aquele homem que estava com a mão atrofiada, para que eles conseguissem acusar Jesus, porque na lei falava que tipo, o sábado era o dia de descanso, né, como a gente já viu no estudo anterior. Sendo que, né, Mateus 12:10 fala, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, né, mão atrofiada. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Então, mais uma vez aqui, os fariseus procurando uma brecha para questionar Jesus, para desafiar Jesus, procurar uma forma de acusar Jesus. Né? Então, eles perguntam a Jesus, é lícito curar no sábado? Né? Porque o sábado era o dia de descanso. Então, vamos ver o que Jesus responde. Em Mateus 12, do versículo 11 ao 12. Ao que lhes respondeu, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha,
e, num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então aqui a gente já consegue entender que no sábado, né, a gente viu no estudo anterior que em relação à necessidade de fome, a gente sim pode se alimentar, a gente sim pode colher, né, para conseguir se alimentar. E aqui agora a gente consegue entender que no sábado a gente também pode fazer o bem, né? A lei fala que é um dia de descanso, mas pode sim fazer o bem e o próprio Jesus agora nos ensina isso, né? Então fala aqui que Jesus responde aos fariseus, né? Que fizeram uma pergunta a ele se poderia. Os fariseus perguntaram se era lícito curar no sábado. Então Jesus responde: quem é de vocês que tendo uma ovelha e no dia de sábado ela caindo numa cova não fará todo esforço para tirá-la dali daquela cova? Ou seja, se vocês tiverem uma ovelha e elas caíssem no sábado dentro de um buraco, vocês não iam se esforçar. Quem que não iria se esforçar e fazer de tudo para conseguir tirar a sua ovelha da cova, né? Aí Jesus complementa: ora, quanto mais, né, quão mais valioso é um homem do que uma ovelha. Aí Jesus responde, né, para finalizar: logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus ele dá um tapa assim, ó, na cara dos fariseus. Brincando, gente. Mas Jesus responde, né? Que sim, é lícito sim aos sábados fazer o bem. E em Marcos 3,10 fala: Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio, né? Jesus estava na sinagoga, Jesus estava ensinando. Então, Jesus chama esse homem da mão ressequida, a mão atrofiada, para o meio da sinagoga. Em Lucas 6,8 fala: mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Ou seja, Jesus ele entrou na sinagoga, ele estava ensinando, né? E os fariseus eles perguntaram: é lícito curar nos sábados? Jesus respondeu aquilo que a gente acabou de ver. Mas Jesus sabia que a intenção do coração deles era acusar Jesus, né? Então o que Jesus faz? Jesus chama o homem da mão ressequida e pede para ele se levantar e vir para o meio da sinagoga. Então o homem foi até Jesus, se levantou para o meio da sinagoga e ficou em pé. E em Marcos 3,4 fala: então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem e fazer o mal? Salvar uma vida? Na verdade, não pergunta, né? Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio, né? Os fariseus. E os escribas, eles ficaram em silêncio. E em Lucas 6,9 fala: então Jesus disse a eles: eu vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus ele pergunta aqui: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? O que é lícito? Fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou deixar essa vida morrer só porque é sábado? Então, aqui falou, né, lá em Marcos, fala que eles ficaram em silêncio. E Mateus 12,13 fala: então Jesus disse ao homem: estenda a mão. Então o homem estendeu a mão. Então o homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou são como a outra. Em Marcos 3,5 fala: então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. E em Lucas 6,10 também fala: então Jesus, olhando para todos os que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Perdão, gente. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada, né? Então a Bíblia fala que Jesus, ele estava ali olhando em volta, ele estava muito indignado, ele estava muito triste com a dureza do coração daqueles fariseus, daqueles escribas, né? E então, o que Jesus fez? Ele pediu para o homem estender a mão, e quando o homem estendeu a mão, Jesus curou, né? Ela foi restaurada. Assim que o homem estendeu a mão do homem se tornou sã como a outra, né? A esquerda, e a mão do homem ela foi restaurada, né? Glória a Deus por isso. E Mateus 12,14 fala: mas os fariseus saindo dali conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Gente, isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu fiquei apreensiva, gente. Que aqueles caras eram crentes, pelo amor de Deus, porque os caras não entendiam da lei, eram os certinhos, provavelmente os de paletó, né? Brincadeirinha, gente. E o que eles pensaram, gente? Eles
pensaram, ao sair de lá, né? Eles pensavam em uma conspiração contra Jesus para matar Jesus, gente. Isso que é um absurdo. Nossa, quando eu li isso aqui, fiquei indignada. Mas vamos lá. E Marcos 3,6 também fala: os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. E em Lucas 6,11: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Então, quando eles viram que Jesus fez exatamente aquilo que eles achavam que Jesus que eles queriam que Jesus fizesse a fim de acusar Jesus, quando eles veem que Jesus ele cura esse homem com a mão atrofiada, eles saem indignados da sinagoga. Já junto com esses herodianos aí, que eu não sei quem são, mas a gente estuda sobre isso depois, quem são essas pessoas, vou deixar anotado aqui. E, e fala que logo eles começaram a conspirar contra Jesus, a fim de tentar encontrar uma forma. Eles discutiam, cheios de furor, para encontrar uma forma de matar Jesus, né? Isso que é complication. Mas vamos lá, resumo. Que a gente consegue entender que mais uma vez no dia de sábado, Jesus ele entra na sinagoga lá dos fariseus e dos escribas e ele começa a ensinar, né? Sendo que nessa sinagoga tinha um homem que ele tinha a mão atrofiada. Então, os fariseus e os escribas eles ficaram pensando, né? Esperando Jesus curar aquele homem para que eles conseguissem acusar Jesus. Então eles perguntam: é lícito curar no sábado? Né? Então Jesus responde a eles, né? Qual de vocês que tem uma ovelha e essa ovelha no dia de sábado ela cai num buraco e cai numa cova, né? E vocês não vão, e quem que não vai fazer de tudo para conseguir resgatar essa ovelha? Aí Jesus ressalta que mais importante do que essa ovelha é o homem, né? Então Jesus responde que sim, é lícito sim curar no dia de sábado. Então Jesus ele conhece o pensamento daqueles homens, né? Que eles estavam querendo tipo ver se Jesus ele curaria aquele homem a fim de acusar Jesus. Então é o que exatamente Jesus faz. Jesus chama o homem para o meio da sinagoga lá onde Jesus estava ensinando e pede para o homem estender a sua mão. A Bíblia fala que Jesus ele estava muito triste, né? Estava muito indignado e muito triste com a dureza do coração desses fariseus e desses escribas. Então, assim que o homem ele estende a mão, né, que Jesus ordenou, era a mão direita do homem, que tem a mão exequida lá. E a partir do momento que ele estende a mão, como Jesus mandou ele fazer, a mão dele é restaurada, a mão dele é curada, né? Então, quando os fariseus e os escribas eles veem isso, a Bíblia fala que eles saem indignados junto com essas pessoas aqui, que são os herodianos, e eles logo começam a conspirar contra Jesus, encontrando uma forma de agir para matar Jesus, né? Então, isso aqui é complicado. A gente tem visto aqui que os fariseus e os escribas, logo no final do estudo, né? Logo no final do estudo, assim, do conhecimento sobre Jesus, né? Tem bastante coisa que eu quero trazer aqui pra gente estudar junto, pra gente finalizar um entendimento super completo mesmo sobre Jesus, né? Sobre a vida de Jesus, sobre essas pessoas que passaram, né? Sobre como era a lei referida a essas pessoas que foram curadas, né? Sobre leprosos, homens com a mão atrofiada, sobre quem eram os fariseus, sobre quem eram os escribas, para que a gente consiga entender, né? Por completo, né? Essa parte do conhecimento de Jesus por completo. Mas a gente já consegue ver que Jesus era muito perseguido. Jesus era muito perseguido e o que me deixa, que eu tenho muita dúvida na minha mente, é porque esses homens eles entendiam da lei, eles entendiam as profecias, eles entendiam, mas eles perseguiam Jesus, gente, a ponto de querer perseguir a Cristo, a ponto de querer matar Jesus, sabe? E eu fico, gente, por isso que a gente precisa ter cuidado, né? Eu não sei se eles eram os pastores da época, deixa eu até fazer uma pesquisa aqui junto com vocês. Os fariseus e escribas eram os pastores da época. Os escribas eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e na aplicação da lei ou Torá. E os fariseus, a maioria, são não sacerdotes, mas participavam voluntariamente das cerimônias religiosas
e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. Então, os escribas, eles eram os teólogos, basicamente, né? Eles eram os teólogos da época, os doutores da época, eles eram especializados no estudo da aplicação da lei, né? Então, eles tinham conhecimento sobre toda a lei lá, que o próprio Deus quem deu, porque não foi o homem que escreveu as leis, foi o próprio Deus que deu, por exemplo, a Moisés. Foi Deus que deu as leis a Moisés, né? Então, eles tinham todo esse conhecimento, mas apesar de terem esse conhecimento, eles ainda o perseguiam e eram essas pessoas que eu não admiro de forma alguma. Mas vamos lá, gente. Deus te abençoe, tá? O próximo tema que a gente vai estudar é a escolha dos 12 apóstolos em Mateus 10, do versículo 1 ao 4, e em Marcos, do capítulo 3, do versículo 13 ao 19, e em Lucas, do capítulo 6, do versículo 12 ao 16, tá? Deus te abençoe e até o próximo estudo.